Fala, meu povo! Seja bem-vindo à nossa aula de processo penal para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Eu separei aqui algumas questões que são muito parecidas com a forma que a banca Selecom cobra, né? Então, eu fiz um filtro aqui com questões mais objetivas, questões que cobram mais detalhes, porque é isso que a banca Selecom vai fazer. Sem mais delongas, bora responder aí questões de inquérito policial. Galera, primeira questão diz o seguinte: o inquérito policial tem por finalidade, e aí vem as alternativas, né? Letra D, averiguar a necessidade da prisão do autor do crime. É lógico que não. O inquérito policial não serve para averiguar se há ou não necessidade de prisão por parte do autor do crime. A gente vê isso até mesmo em uma prisão em flagrante, né? Na prisão em flagrante, vai ter depois a audiência de custódia. Na audiência de custódia, né, por meio de uma representação, vai ver se há necessidade de manter uma prisão agora preventiva ou se vai ser feito ali um relaxamento, se a prisão for ilegal, né? O momento da audiência de custódia para ver ali como é que foi as circunstâncias em que ocorreu a prisão. Então perceba, na audiência de custódia, por meio de uma representação, né, da prisão preventiva, seja do delegado, seja do Ministério Público, eu vou averiguar a necessidade ou não de manter aquela prisão. Então não preciso do inquérito policial, até porque eu tenho prisões que ocorrem antes do inquérito ser instaurado. Basta que haja os requisitos necessários para uma prisão preventiva, né, que está previsto lá no 311 do CPP. Mas está errada essa alternativa. Letra C. Impedir a prática de novos crimes. Não, porque senão não aconteceriam, né, crimes onde tem um inquérito policial instaurado. Definir qual é o juízo de competência para processar e julgar a ação. Não, galera. O juízo de competência, basta a gente lembrar que quando se trata de competência, vai prevalecer como regra o local, né, onde ocorreu a infração, ou no caso de tentativa, onde ocorreu o último ato, né, o último ato executório, né, porque a tentativa ele não se consuma por circunstâncias alheias. E você tem que lembrar também que quando for incerto o local, né, quando o local incerto ou não sabido, aí você utiliza o domicílio do réu. Né? O domicílio do réu vai ser o local onde vai ser julgado, né? Onde é o juízo competente. Galera, toma cuidado, porque aqui eu estou falando de local incerto. Sempre que eu não souber onde foi que aconteceu o fato, aí eu vou utilizar como base para ser o juízo competente o domicílio do réu. E o pacote anticrime, ele modificou a competência ali do crime de estelionato. Só que no crime de estelionato, mediante depósito bancário, né, mediante transferências bancárias, eu sei onde foi que ocorreu. Por exemplo, a vítima mora na Bahia, o golpe aconteceu com ela em São Paulo e a transferência ela enviou para o Acre, né? Enviou para uma conta lá no Acre. Tem como essa vítima que mora na Bahia, ela ir para São Paulo, né, onde o criminoso aplicou o golpe virtualmente, ou ela ir para o Acre, onde aconteceu o depósito? Não, para essa vítima é mais viável que se proceda ali a competência no local onde ela mora, ou seja, na Bahia. Aqui é diferente, aqui eu estou falando de local incerto. Um carro passou, né, saiu da Bahia, atravessou Sergipe para Alagoas. E eu não sei onde foi que aconteceu o crime, se foi na Bahia, se foi em Sergipe ou se foi em Alagoas. Local incerto, então o domicílio vai ser o domicílio do réu. Beleza? E temos aí a letra A sendo o nosso gabarito. A letra A diz o seguinte, que a finalidade do inquérito é apurar elemento de autoria. Ó, eu vou apurar quem foi o autor do crime. Então eu quero saber aí elementos de autoria e também de materialidade, se houve realmente, de fato, um crime. O gabarito, portanto, é a letra A. Galera, aliás, aqui é a principal finalidade do inquérito. Mas eu tenho outras. Olha só, o inquérito ele serve para identificar fontes de provas,
Precisa saber ali de onde derivam informações, pessoas que presenciaram um crime, então pode ser uma testemunha, né? Objetos que são colhidos ali na cena do crime, que podem contribuir com a elucidação do crime, por exemplo, uma câmera de segurança, uma arma que pode ser periciada. Então, uma das finalidades também do inquérito é identificar fontes de provas. O inquérito ele também serve para contribuir na formação da opinião delicti do Ministério Público, né? O Ministério Público ele vai por meio do inquérito, embora seja dispensável, mas se eu tenho um relatório ali, o Ministério Público não tem nada, ele vai utilizar o relatório para se convencer se é ou não caso de denunciar. Porque ele pode estar convicto que é um caso de arquivamento e aí ele vai promover o arquivamento. Beleza? Então, o inquérito tem várias finalidades. O gabarito aqui foi a letra A. Apurar elemento de autoria e de materialidade de um crime. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta as características do inquérito policial. Galera, isso aqui é bem tranquilo. Para você descobrir quais são as características do inquérito policial, tem um mnemônico massa, né? Eu gosto bastante. É o idoso. É idoso, é legal. E aqui você pega, ó, aqui é duas vezes o I, né? Aqui é duas vezes o I e aqui é duas vezes o D. Aqui você pega a primeira característica do inquérito, ele é um procedimento escrito. O inquérito policial ele é escrito, embora pode ser utilizado aí mecanismo, né, de audiovisual. O fato dele ser escrito não significa que eu não utilize aí mecanismos, né, tecnológicos. Agora, no final, eu vou ter que redigir tudo a texto. Ele é aqui, ele é indisponível, né? Indisponível. Significa que o delegado não pode arquivar o inquérito. Ele também, ó, o segundo I, ele é inquisitivo, né? Faltou um izinho aqui. Inquisitivo. Significa que não há contraditório nem ampla defesa no inquérito. Aqui ele é, o primeiro D, dispensável. O inquérito ele é dispensável, né? Se o Ministério Público já dispõe ali de informações suficientes, ele pode oferecer a denúncia sem que haja um inquérito policial. Então, bem tranquilo isso aqui. O outro D, discricionário. O inquérito ele é discricionário. O delegado ele vai escolher como é que ele quer conduzir as investigações. O que é que ele quer fazer primeiro? Primeiro, bora ouvir testemunha? Primeiro, vamos fazer reprodução simulada dos fatos? Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai somente colher ali o que é que tem de fontes de provas, somente testemunhas e objetos para periciar. O delegado ele escolhe como ele quer conduzir. Isso aí significa ser discricionário, né? Botei discricional. Discricionário. Ó, isso aí, galera. Às vezes sai em outro idioma aqui, viu? Ó, primeiro O vai ser O de oficioso. Oficioso. Toda vez que estivermos diante de um crime de natureza pública incondicionada, o delegado não escolhe se ele quer ou não instaurar o inquérito. Ele vai instaurar de ofício. O crime é de natureza pública incondicionada. Não confunda oficiosidade com a discricionalidade. A oficiosidade, sempre que o crime for de natureza pública incondicionada, o inquérito instaura-se de ofício e o fato de ser discricionário tem a ver com a condução das investigações por parte do delegado, beleza? Então não confundam isso aí. Galera, sigiloso, a gente sabe que o inquérito, ele em regra, ele é sigiloso. Lógico, tem as exceções. Por exemplo, súmula vinculante 14 dá direito aí ao advogado a ter acesso a tudo aquilo que já foi documentado nos autos do inquérito. Se ali for um crime onde só tem um retrato falado, eu preciso divulgar, né, para saber se tem mais vítimas, para saber quem é realmente aquele autor. Lembra? Uma das finalidades do inquérito é descobrir, né, materialidade e autoria. Então, se eu tenho um retrato falado, eu não vou manter aquilo ali em sigilo. Então, também é outra exceção ao sigilo do inquérito. O sigilo serve para que as investigações sejam úteis, para que realmente, de fato, ocorram ali sem nenhuma barreira, né? Porque se eu aviso que eu estou investigando alguém, a pessoa vai se comportar de forma onde não me dê ali possibilidades de chegar, né, até os fatos criminosos.
Então a pessoa vai evitar falar por telefone, ela vai destruir provas. Então o sigilo serve para isso e também para preservar, né, a vida de um eventual suspeito. Se eu não tenho certeza se ele cometeu o crime, eu não posso divulgar ele como um criminoso. Eu tenho que dar o benefício da dúvida, uma vez que nosso sistema processual ele preserva o princípio da não culpabilidade, o princípio da inocência, a presunção de inocência. Eu não posso atribuir culpa, né, pessoal, sem ter certeza. O segundo O, né, tem ódio oficioso, e o outro O aqui é o ódio oficial. É oficial. O inquérito policial ele vai ficar a cargo da polícia judiciária, por meio do delegado de polícia. Né? Temos aí, se o inquérito ele for estadual, a Polícia Civil, e se o inquérito for federal, a Polícia Federal. Mas o fato dele ser oficial significa que quem vai presidir, quem vai instaurar e conduzir as investigações é o delegado de polícia, beleza? Bora para as questões. A letra A, ela diz o seguinte: o inquérito será realizado pelo Ministério Público. Galera, não, o Ministério Público ele tem o próprio instrumento de investigação dele, que é o PIC, né? Que é o Procedimento Investigatório Criminal. Aliás, o inquérito não é o único instrumento de investigação. Você tem TCO, CPI, você tem ali a unidade de investigação financeira, né? A UIF, a antiga COAF. Você tem diversos outros instrumentos, inquérito policial, militar e por aí vai. Então, o PIC é o instrumento que o Ministério Público se utiliza para fazer as suas investigações. Letra B, inquisitivo. Opa, aqui está correto. Ou é idoso, ó. O é idoso. O primeiro I de indisponível e o segundo I de inquisitivo, correto? Sigiloso, ó pessoal, o S de sigiloso e o D de dispensável, correto? É o nosso gabarito. Letra B. O inquérito ele é um procedimento idoso. Você coloca assim, ó, é idoso, te ajuda muito, né? Quando as questões são objetivas, quando elas vão direto ao ponto, perguntando quais são as características. Então dá para responder. Realizado pela polícia ostensiva, letra C, não, né, gente? O inquérito ele é realizado pela polícia judiciária, né? A ostensiva aí seria a polícia administrativa. Realizado pela polícia judiciária, correto? Indispensável? Não, ele é dispensável. Olha o D aqui de dispensável. Gabarito, portanto, letra B. João, delegado de polícia, foi cientificado sobre a ocorrência na circunscrição de sua unidade policial de um crime de latrocínio tentado, persequível mediante ação penal pública incondicionada. Opa! Dessa forma, a autoridade policial, independentemente de qualquer provocação por parte da vítima, deflagrou um inquérito policial visando a apuração dos fatos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que a atuação de João, que é o delegado, ao deflagrar a investigação, é uma manifestação do princípio da... Galera, toda vez que acontece um crime, esse crime é de natureza pública incondicionada, o inquérito vai ser instaurado de ofício. Ele pode ser instaurado também mediante uma requisição do Ministério Público ou do próprio ofendido, indo até o delegado e solicitando a abertura de um inquérito, né? Por meio ali de uma delação crimes, né? Uma delatio criminis postulatória. Ele foi vítima de um crime de natureza pública incondicionada. Por exemplo, aqui no caso, foi vítima de um latrocínio. Esse latrocínio é de natureza pública incondicionada. O delegado ele não escolhe se vai instaurar o crime ou o inquérito policial ou não. Ele é obrigado. Não tem nada a ver com a discricionalidade, onde ele escolhe como quer conduzir as investigações. Então aqui, portanto, gabarito vai ser a letra E, pelo princípio da oficiosidade. O delegado ele é obrigado a instaurar o inquérito policial quando o crime é de natureza pública incondicionada. A questão ela entregou aqui, não foi? Ela já foi bem pontual, ó. Mediante ação penal pública incondicionada. Se não falasse que era pública incondicionada, você deveria saber que o latrocínio, né, o latrocínio mesmo que tentado, é um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Quarta questão. O inquérito policial no direito processual penal brasileiro é um procedimento, verdade, ele não é processo, né? Ao final do inquérito, a gente não tem uma pena para ser aplicada ao investigado. É apenas um procedimento administrativo, regido pelas seguintes características, exceto
Então aqui ela quer a exceção das características do inquérito. Galera, se você colocar o é idoso, te ajuda, ó. Você vem aqui, ó, é idoso e se liga só nas iniciais. Ó, o é de escrito não está aqui, então você risca, né? O D tem aqui, ó, dispensabilidade, então você risca o primeiro D. O I de indisponibilidade, ó, você riscou. O O de oficialidade, você riscou um O. E o outro O de oficialidade, né? Oficialidade e oficiosidade, então você riscou dois O. Sobrou S, mas não tem S aqui. Então a única alternativa que restou seria a publicidade. Esse é aqui, ó, é de sigilo, né? O inquérito é sigiloso e não público. A publicidade do inquérito é somente uma exceção. Beleza? Essa foi boa. O inquérito policial, considerado um procedimento administrativo, iniciado e conduzido pela autoridade policial por iniciativa própria, independentemente de provocação de eventuais interessados ou de autorização judicial, é chamado de... Galera, quando ela fala que é sem provocação, estou falando que vai ser instaurado de ofício, né? Quando ele, ó, independentemente, a palavra-chave de provocação. Sempre que o inquérito ele é instaurado, né, de ofício, eu estou me referindo a uma ação penal pública incondicionada. Um crime onde é punido com uma ação penal pública incondicionada. Porque se é condicionada, precisa da representação. Lá no estudo da ação penal, você vai ver que existe a ação penal que é pública. A pública ela pode ser incondicionada ou condicionada. E tem a ação penal privada, né? A ação penal privada tem a privada que ela é personalíssima, a privada exclusiva, a privada, né, que ela é uma subsidiária de uma ação penal pública, né? Então aqui eu só entro com o inquérito, galera, inquérito policial em ação penal privada existe, mas eu preciso do requerimento do ofendido ou de quem tenha condições de representá-lo. Quando é pública condicionada, eu necessito da representação ou requisição do ministro da Justiça, quando o crime viola a honra aí de um chefe de Estado ou do presidente. Agora, incondicionada, não há condições, ó, sem nenhuma condição. Ela vai ser instaurada de ofício. Basta que chegue até o conhecimento do delegado. Sexta questão. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial com o objetivo de colher elementos de informação a respeito da autoria e da materialidade de uma infração penal. Infração aqui pode ser tanto crime quanto contravenção, gente. Então pode ser tanto crime quanto contravenção. Acerca das características do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Oral? Não, o inquérito ele não é oral. Ele é o quê? Escrito. Ele é escrito. Ó, se você botar o é idoso, vai ter um O, só que o O é de oficial e oficioso. Então, oral tá falso. Público, não, né, galera? Em regra, o inquérito, ele prevalece o sigilo, né? Ele é sigiloso. Inquisitório, sim, aqui é o nosso gabarito. Indispensável, não, né, gente? Ele é dispensável, ou seja, tem outras formas de chegar até a autoria, até um possível autor, eu dispenso o inquérito policial. Agora, ele é inquisitório. O inquisitório significa que não há as partes, né? Não tem o juiz, eu não tenho o MP e nem o réu. Eu não tenho essa formação que há no processo, onde as partes aqui, ó, eles podem, né, contradizer e provar sua inocência. Então aqui eu não tenho, no inquérito policial, eu não tenho o contraditório nem a ampla defesa. Contraditório é a oportunidade das partes de refutar aquilo que está sendo denunciado contra ele. Então, inquérito ele é inquisitório. Somente o delegado ali conduzindo as suas investigações, ouvindo testemunhas, ouvindo o próprio investigado, só que sem que ele possa solicitar aí um contraditório, né, para a parte que está acusando. Beleza? Não tem contraditório nem ampla defesa. No que diz respeito ao inquérito policial previsto no Código de Processo Penal brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos do inquérito. A gente viu que não, né, gente? Uma das características do inquérito é a sua indisponibilidade.
ele é indisponível. O que é dispor? É você fazer o que quer, né? Então, o inquérito ele não é disponível para o delegado. O delegado não pode arquivar. Só quem arquiva, né, quem arquiva é o Ministério Público, envia para o seu próprio órgão de revisão criminal. Né, o Ministério Público avisa, né, avisa a vítima, tem 30 dias para fazer um recurso, avisa a autoridade policial que ele solicitou o arquivamento e avisa também ao ofendido, né, ou melhor, a vítima já é ofendida, ele vai investigar também ao investigado. Ele vai avisar a pessoa que estava sendo investigada que o seu inquérito, né, está sendo arquivado. Ó, segundo o STF, além de avisar a todos esses atores, o inquérito também deve ser submetido ao juiz. Então, para fins de prova, o inquérito policial pode ser arquivado pelo Ministério Público, conforme o CPP, e conforme o STF, tem que ser avisado ao juiz, né? Tem que ser submetido ao juiz para que o juiz concorde ou discorde do arquivamento, beleza? Letra B. É vedado sigilo no inquérito policial? Não, né, gente? O inquérito ele é sigiloso. O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, mesmo que não haja necessidade. Olha só, o delegado ele envia o relatório para o juiz e o juiz abre vista ao Ministério Público. Quem vai receber diretamente, né? O destinatário direto é o juiz e o destinatário indireto é o Ministério Público. O relatório vai chegar até o Ministério Público. O Ministério Público ele tem a possibilidade de denunciar, ele tem a possibilidade de promover o arquivamento, ele tem a possibilidade também de devolver ao delegado, agora, desde que seja imprescindível para a denúncia. Eu não posso devolver em todo e qualquer caso, beleza? Então, mesmo que não haja necessidade, está errado. O Ministério Público não poderá, em nenhuma hipótese, requerer a devolução. Galera, falso, ele pode sim, né, desde que seja imprescindível a denúncia. E o gabarito letra E, depois de ordenado o arquivamento pelo Ministério Público por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Gabarito letra E, beleza? Oitava questão. Em consonância com o Código de Processo Penal brasileiro, é correto afirmar que, tratando de preso preventivamente, então preso preventivo, contado o prazo a partir do dia em que se executa a ordem de prisão. Galera, a ordem de prisão começa a contar o prazo no momento da execução da prisão e não no momento em que é expedida essa ordem de prisão. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Réu preso, 10 dias. 10 dias preso e solto 30 dias, beleza? Só você lembrar aí, dos 10 e 30. O Código de Processo Penal, no artigo 10, parágrafo 3º, estabelece que quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, embora se perceba a prorrogação indefinida dos prazos de inquérito policial no sistema de justiça criminal, em especial em réus soltos, já não mais se admite um inquérito policial sem fim, dada a necessidade de se observar sua característica. Galera, eu trouxe essa questão porque nem sempre o idoso ele vai responder todas as questões, né? Uma ou outra característica acaba passando. Por exemplo, a característica de ser administrativo, o idoso não resolve. A característica do inquérito ser um ato preparatório, também não tem aqui, não é idoso. E o fato dele ser um procedimento temporário. A gente viu que existem prazos para que o inquérito seja encerrado. Então, nesse caso aqui, a letra A é o gabarito. Quando a gente fala inquérito sem fim, significa que ele é temporário. Eu não posso prorrogar o inquérito, né, durante muitos anos, causando um constrangimento ao investigado. Então, uma das características também do inquérito é ele ser temporário. Conforme o disposto no Código de Processo Penal, o inquérito policial, letra A, é essencial para o oferecimento da denúncia. Galera, não. A gente viu que o inquérito ele pode ser dispensável, né? Então, ele não é essencial. Lembra da característica? Ele é dispensável. Tá falso. Ele é público? Não. Ele é o quê? Sigiloso.
Pode ser arquivado diretamente pela autoridade policial? Não. Arquivamento, gente, ó. Arquivamento, deixa eu falar aqui rapidinho para resumir. Né? A gente adota o modelo hierárquico. Está no CPP, artigo 28. O Ministério Público manda para o órgão de revisão ministerial, avisa lá os três atores, né? Avisa o ofendido, a autoridade policial e ao investigado. O CPP, né, pacote anticrime, trouxe essa sistemática. Foi suspensa as ADIs, né, já foram julgadas e agora tá valendo já isso aqui. O artigo 28. O Ministério Público diretamente ao órgão de revisão ministerial. Só que o STF disse que além de avisar os três atores, né, além de enviar para o órgão de revisão ministerial, o Ministério Público deve submeter o pedido de arquivamento ao juiz. Ou seja, o STF está dizendo que o modelo que deve ser adotado é o antigo, o modelo jurisdicional. Então, se a prova perguntar de acordo com o CPP, você bota a nova sistemática, Ministério Público para o órgão de revisão e está tudo certo. Agora, se a banca perguntar de acordo com o STF, aí você tem que lembrar que o juiz, ou melhor, o Ministério Público, além de avisar a todos esses atores, deve submeter o arquivamento do inquérito policial ao juiz, beleza? Ó, voltando aqui, letra D, deve ser concluído num prazo máximo de 10 dias, independentemente da situação do investigado? Não, 10 dias somente se ele tiver o quê? Preso. Se ele estiver solto, já vai ser 30 dias ele solto. Galera, sobrou o que? Nossa alternativa, letra E. É um procedimento administrativo, sigiloso e inquisitivo, cuja conclusão pode embasar o oferecimento da denúncia, mas não é condição indispensável para tanto. Ele pode sim servir de base para uma denúncia, mas eu posso dispensá-lo. Se eu já tenho ali um dossiê com todas as informações, todas as provas, indicando a materialidade e a autoria de um determinado crime, beleza? Meus amigos, muito obrigado a todos. Eu vou deixar aqui meu Instagram. Sempre estou colocando dicas lá, tudo minúsculo. Então bota assim, tudo minúsculo, viu? Prof.Ednael Santos. Estou sempre lá colocando dicas de processo penal, direito penal, de legislação criminal aí no geral. Meus amigos, olha só. É você que quer adquirir, né, meu material, vou deixar aqui, né, o meu WhatsApp. Qualquer coisa é só falar, beleza? Muito obrigado, tamo junto.